Então, bom dia a todas. Vamos dar início ao nosso estudo a respeito do livro de Lucas, que é o que nós vamos estar estudando nesses 3 meses. Nós estamos estudando o livro de Lucas, nós damos uma introdução a semana passada, e como professora eu sempre gosto de saber o que os alunos já aprenderam a respeito de Lucas, né? Qual foi, então, o que nós aprendemos a respeito de Lucas na semana passada. Então, até porque nós temos hoje 2 alunas muito especiais que a gente fez o convite, e eu quero agradecer, né, pela Marilene, pela Aldinha, que estão aqui, e que Deus possa nos abençoar, também elas abençoando as nossas vidas aqui, né? Também a Suzana, né? Encontrei ela no portão, fazia tempo que eu não via a Suzana, foi muito bom revê-la. Marli e Vanícia eu já tinha visto, né? Mas nós queremos então iniciar assim. Como nós temos pessoas hoje conosco, o que você aprendeu então do livro de Lucas e que nós podemos passar para as nossas colegas que chegaram hoje? Quem gostaria de compartilhar o que você aprendeu já sobre Lucas? Lucas, ele era médico, não foi discípulo, não era discípulo de Jesus, assim, ele não andava com Jesus, porém, né, pela história, provavelmente ele foi designado para ir atrás e descobrir sobre os milagres que Jesus fazia, e levar então registrou, na verdade, o livro de Lucas é um registro, na verdade, dos testemunhos dos milagres que Jesus fazia. Alguém pode continuar, porque agora... Alguém mais? Ele acompanhou Paulo? Sim, ele acompanhou Paulo, o que mais? É o primeiro de um dos 2 livros que ele escreveu, né? O Evangelho de Jesus segundo Lucas e o outro Atos dos Apóstolos. Os 2 foram escritos por Lucas, direcionados a Teófilo. Provavelmente uma pessoa importante a quem Paulo direcionou então esses relatos históricos. Exatamente. Teófilo, que significa amigo de Deus, né? Provavelmente ele estava sendo discipulado, né? Conhecendo. Então isso é importante. Me mandaram até recadinho para mim no meu WhatsApp. Eu não sabia que ele não era discípulo de Jesus, porque todo mundo acha que Lucas, por ser, né, dos evangelhos, ele era discípulo, né? Então, importante a gente saber, na verdade, ele não era discípulo. Eu tenho uma teoria, né, que todo médico é cético, né? Ele era um gentil, ele não era judeu. E então, eu acho que provavelmente os pacientes dele, né, que tiveram algum diagnóstico daqueles assim, ó, não dá mais, você tem 2, 3 anos, tem 1 mês. Então, assim, de repente, aqueles pacientes voltam curados. Como assim? Né? Como que ele, eu falei que ele não tinha, mas como que ele está aqui? E aí ele começa a ouvir os relatos, né, dos seus pacientes curados. Penso eu que seja assim, porque ele era um cético, na verdade ele era um historiador, e ele descreve então essa fonte de dados a respeito de tudo o que aconteceu, tanto é que as curas, elas são registradas no livro de Lucas, né? Sendo ele um médico, e a gente sabe que nem todo médico, ele acredita em Deus, ou acredita, né, que Deus é tão... Eu acredito que essa busca dele por as posições não cristãs. Isso, né? Então essa busca, esse propósito em escrever da perspectiva divina tudo o que aconteceu, né? Ele tinha 2 tipos de fontes de dados, então ele saiu a campo pesquisar o que estava acontecendo. E aí ele tem essas informações escritas, tanto da vida de Jesus, como o relato também das testemunhas oculares, né, que sofreram alguma intervenção divina, e
então pôde ele descrever todos esses acontecimentos no livro de Lucas. Então é importante a gente entender isso, algo muito importante. E nós vamos ver então, começar a leitura em Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4, que falam exatamente isso que nós já... Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4. Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Diversos relatos sobre Cristo já foram escritos, usando como fonte de informações as narrações existentes entre nós, transmitidas pelos primeiros discípulos e outras testemunhas oculares e servos da palavra. Contudo, pareceu-me que seria bom, depois de uma investigação completa, mandar-lhes este resumo, querido amigo Teófilo, para que tenha plena certeza de todas as verdades que foram ensinadas. Então, ele escreveu essa carta endereçada, então, ao seu querido amigo Teófilo, que também significa amigo de Deus, né? Teófilo tem esse significado, amigo de Deus. Então, é exatamente como aconteceu a carta de Lucas, né? Todas as coisas, como que ela foi escrita, quais foram as fontes que trouxeram ela. Então, e este livro ele começa então com algumas narrativas importantes, de pessoas importantes. E nós vemos aqui a narrativa sobre apresentando, né, o início apresentando os pais de João Batista. Então ele fala sobre isso e aí ele começa a fazer a apresentação dos pais de João Batista. Zacarias, né, ele começa então por Zacarias. Nós vamos ver o versículo 5 até o 8, ok? Então é o próximo assunto do livro de Lucas. Vou começar com um sacerdote judaico, Zacarias. Então, ele foi saber, né, as coisas. Então, ele começa a sua narrativa exatamente com um sacerdote judaico chamado Zacarias, que viveu quando Herodes era o rei da Judéia. Zacarias pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa era da família de Arão e se chamava Isabel. Zacarias e Isabel eram pessoas piedosas aos olhos de Deus e observavam fielmente todas as leis e mandamentos do Senhor. Porém, eles não tinham filhos porque Isabel não podia ter filhos e ambos já estavam bem velhos. Um dia, quando Zacarias estava cuidando do seu trabalho de sacerdote no templo, porque naquela semana a sua turma estava de serviço diante de Deus, caiu-lhe por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, entrar no santuário interno e queimar o incenso diante do Senhor. Enquanto isso, uma grande multidão estava do lado de fora, no pátio do templo, orando enquanto o incenso estava sendo queimado. Então, aqui nós temos a primeira narrativa dele, né, a respeito, então, dos pais de João Batista. Zacarias tem um significado. Eu gosto do significado, né, dos nomes bíblicos, porque todos eles revelam a natureza de Deus ou algo, alguma intervenção divina que Deus fez no meio daquela família ou na vida daquela pessoa. Então, quando você olha os nomes, né, da Bíblia, sempre procure saber o significado. Então, Zacarias significa o Senhor lembrou. Pensa nisso. Ele ainda não tinha sido lembrado por Deus, mas o nome que os pais dele deu para ele, certo? Era uma promessa de que Deus se lembra. Então, ele era um sacerdote e provavelmente tanto ele como a sua mulher já tinham buscado a Deus muitas vezes.
porque eles queriam ter um filho. Agora olha o significado do nome ele. Deus lembra. E quando foi que Deus lembrou? Olha isso, irmãs, que coisa mais preciosa. Então ele era esse sacerdote e ele pertencia então ao turno de Abias, porque os sacerdotes eles foram divididos em turnos, né? Porque havia vários turnos no templo e vários serviços. Então ele era do turno de Abias. Nós sabemos que havia várias vigílias, né? No culto, no templo, lembra? No tabernáculo. Então foi criado esse turno. E nesse momento, então, desses 24 turnos que o sacerdote judaico foi formado. A gente pode ver isso lá em 1 Crônicas, vamos lá? Só para a gente ver isso, ver a importância, que princípios a gente pode tirar disso. Então, quando é que Zacarias, né, de que turno? 1 Crônicas 24:10. Então, Abias, ele era desse turno, de Abias. Quem pode ler para nós? Então, vamos ver quando foi formado o turno de Abias. A 7ª para Acós, a 8ª para Abias. Então aqui ele fazia parte então ainda desse turno lá, né? Lá de Davi. E ele veio vindo até ele ser Zacarias no seu tempo pertencer então a esse turno. Então Isabel, olha só, qual o significado do nome de Isabel? Olha que interessante. O nome de Isabel significa juramento de Deus. Então, o marido, Deus lembra. A esposa, juramento de Deus. Então, eles eram descendentes da família, Isabel era descendente da família de Arão, eram, como nós vimos, judeus, devotos mesmo, né, que tinham uma prática judaica de todos os princípios, todos o serviço, né? Eram cuidadosos, como diz aqui, em obedecer às escrituras, tanto moralmente como cerimonialmente, porque até que Jesus, né, rompeu o véu, essas cerimônias eram importantes ainda, né? Então era feito cerimonialmente várias delas. Esse casal não tinha filhos e naquele tempo era uma condição de vergonha para qualquer judeu. Então o doutor Lucas, ele começa relatando isso, então, provavelmente, quem sabe, este casal não era paciente de Lucas. Por que ele começa por esse relato, né? Porque provavelmente eles poderiam ser pacientes dele, certo? Então, o doutor Lucas relata que a causa disso foi, então, a esterilidade de Isabel. O problema agravado pelo fato de que eles eram o quê? Bem avançado de idade, certo? Certo dia, então, Zacarias estava exercendo os seus deveres sacerdotais no santuário do Senhor, no dia em que ele foi sorteado, porque havia um sorteio, né, entre eles, de qual deles iria acender o incenso. Lembra o que significa o incenso? Era as orações, né? Ela significa as orações dos santos. Então, quando ele acende o incenso, como diz a palavra de Deus, as orações do povo subiam. Tanto é que eles sabiam o horário de acender o incenso. Então, vamos fazer de conta que foi 3 horas da tarde, porque são vários turnos, né? Vários horários, várias vigílias. E tem o das 3 da tarde. Então, às 3 horas da tarde, o povo que estava lá fora sabia que às 3 horas ia ser aceso o quê? O incenso. E o censo representava que estava na hora de fazer o quê? Orar, certo? Ele acendeu o incenso e aqui diz a palavra de Deus que então o povo se reunia lá fora e começava a orar, ou estava então orando. Então, exatamente isso que aconteceu. Esse evangelho começa com gente orando dentro do templo e também fora do templo. E termina com gente louvando a Deus aonde? No templo. Então, olha
Que coisa interessante. Lucas, nesses capítulos, então, conta como suas orações foram respondidas na pessoa e na obra de Jesus. Porque Lucas é aquele que relata também, Jesus orava, os momentos de oração de Jesus, e esses momentos, então, provavelmente, ele foi pesquisar, né, na vida das pessoas, que elas oravam, certo? Elas buscavam a Deus, e por isso, algumas delas foram curadas, né, por Jesus. Então, olha só, as suas orações foram respondidas. Então, é interessante a gente entender isso. As curas, elas estão registradas, algumas, né, das maiores estão registradas no livro de Lucas. E também a vida de oração, tanto do povo, como também aqui do sacerdote. Então, é importante a gente entender isso. Então, era a hora onde o povo e o sacerdote oravam. Então, foi exatamente nesse momento que apareceu o quê? Um anjo, né? De repente está lá Zacarias, aquele que Deus lembra. E chega o anjo e anuncia para ele que ele iria receber um milagre. Então, olha só. Zacarias, então, nesse momento, o anjo aparece a ele, quando ele estava em pé, à direita do altar do incenso. Aqui o altar de incenso também tem um significado, que é o lugar do favor. Então ele estava ali, no momento, no lugar onde se acendia o incenso, que representava as orações que subiam, que era o lugar onde as pessoas recebiam o favor nesse momento, né? Quando elas estavam orando. E então o anjo lhe aparece e lhe dá uma notícia, que Zacarias teria pai, né? Que Isabel teria um filho que seria chamado o quê? João. Sabe qual é o significado do nome de João? Favor ou graça de Jeová. Olha só, o pai, Deus lembra. A mãe? Oi? Isso, juramento de Deus. E o filho? Favor e graça. Então, olha, nesse momento, nesse lugar chamado lugar de favor, eles recebem, então, a notícia que vão ser pais. E o nome do seu filho será João, favor ou graça de Deus. Então, além de trazer prazer e alegria para os pais, ele também seria uma bênção para muitas pessoas. Essa criança, ela seria grande diante do Senhor, né? O único tipo de grandeza que se tem valor é a grandeza diante de Deus, né? Tem vários textos que falam que a única grandeza que nós vamos ter é a grandeza diante de Deus, né? Então, porque a palavra de Deus diz que o Senhor exaltará aquele que busca, né? Salmos fala a respeito disso, aqueles que buscam do Senhor serão exaltados. Então, assim, é só na presença de Deus que realmente nós seremos o quê? Engrandecidos. E não na presença dos homens. Mas aqui ele fala disso, né? O único tipo de grandeza que nós encontramos é quando nós estamos diante do Senhor. Então, essa criança seria consagrada a Deus. Ela não beberia vinho, nenhum tipo de bebida forte. E em segundo lugar, ela seria então munida de uma grande capacidade espiritual. Seria o que? Cheia do Espírito Santo, já dentro do ventre materno. E ele seria então preparado pelo Espírito Santo, porque ele recebeu o Espírito Santo dentro do ventre da mãe dele. Gente, pensa nisso, né? Que a palavra ela fala disso. Ele recebeu o Espírito Santo dentro da barriga da mãe dele. A partir do ventre da mãe dele, ele começou a ser preparado para essa missão, né? Olha, gente, que coisa maravilhosa a gente vê como que Deus... Agora, o maravilhoso é você ver como Lucas, porque é Lucas que pega esses detalhes preciosos e assim,
especiais. É Lucas, né? Ele tem como médico, ele tem essa sensibilidade. E pelo que a gente vê, ele era um médico muito humano, né? Ele tinha empatia, porque se ele não tivesse, deixava para lá. Mas ele tinha empatia, era um médico realmente humano. Então, nós podemos entender isso. Então, ele seria teria uma grande função, porque ele seria arauto do Messias, quer dizer, ele que veio, como diz a palavra, ele veio preparar, né? João fala que ele veio preparar o caminho do Senhor. Então, ele seria o arauto, aquele que viria primeiro para preparar o caminho do Senhor. Ele converteria muitos ao Senhor, e o seu ministério, tudo isso o anjo falando com Zacarias, né? E o seu ministério seria como o ministério de Elias, ele seria o profeta de fogo, né? Ele não veio para conversar, não, ele veio, né, com uma grande missão. O profeta iria tentar conduzir o povo, então, a um relacionamento real com Deus através do arrependimento, porque aquilo que João Batista pregava era o arrependimento. Arrependei-vos, né? Porque vai chegar o reino de Deus entre vós. Então, o ministério dele, a pregação dele era o arrependimento. Então, sua pregação mudaria o coração, olha só, porque é importante a gente entender, ó, sua pregação mudaria o coração dos pais negligentes para uma preocupação espiritual com os seus filhos. Aqui é muito importante, porque Lucas ele fala, né, sobre, ele trabalha essa questão de Deus, da paternidade de Deus. Se você estudar, né, a gente não vai conseguir estudar todo ele, porque ele é o maior livro do Novo Testamento. Mas ele trabalha essa questão da paternidade espiritual, a importância, né, daquele povo entender a sua identidade como filhos de Deus, né? A paternidade espiritual, que é tão importante nesses tempos também para nós, né? A gente que trabalha na área do aconselhamento, eu sempre trabalho essa problemática da paternidade, né? As pessoas têm problemas com a sua paternidade natural e não conseguem, então, entender Deus como Pai, né? Exercitar o seu relacionamento com Deus como Pai, por causa da paternidade que elas tiveram, ou ausente, ou de abandono, ou de abuso, né? Então, e eu vejo que a figura do pai é uma das figuras mais que estão mais em desconstrução no mundo de hoje. Então, uma estratégia de Satanás, porque ele sabe que o povo ele tem uma identidade a partir da sua paternidade. Então, a paternidade espiritual é muito importante na nossa vida. Então, Lucas, ele fala sobre isso. Ele tem essa visão da importância daquele povo que tinha um pai espiritual e que era negligente como filho. Então, ele vai falando na sua carta a respeito disso. Importante a gente guardar tudo isso, ok? Também ele faria voltar o coração dos filhos desobedientes e rebeldes ao juízo dos justos. Vamos ver lá, então, como isso acontece. Então, além dele trazer uma mensagem que levaria o povo a entender a paternidade espiritual de Deus, ele levaria, então, aos filhos que eram desobedientes e rebeldes a entender que haveria também um juízo. Lucas 1, 16, 17. Quem pode ler? E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Exatamente. Então, olha, aí está exatamente o objetivo da missão de João Batista. Quando a gente lê Malaquias, eu gostaria de ir lá, só para a gente entender, tem uma promessa lá, né? E como a gente viu, Deus, ele cumpre as suas promessas. Então, o último capítulo de Malaquias,
ele já está prenunciando. Olha que interessante, gente. O último livro, última parte, né? O último livro do Novo Testamento é Malaquias. Número 5. E diz assim: e eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do julgamento do Senhor. A pregação desse profeta fará os pais e os filhos se unirem de coração novamente, e todos saberão. Se não se arrependerem, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, olha só, ali no último versículo, né? Ali tem uma promessa. Por isso que fala que João Batista era como o profeta, viria como o profeta Elias, exatamente. Estão falando sobre essa promessa de Deus, né? Essa profecia lá, só para a gente identificar a importância, né? Quando Deus traz alguém para a terra, né? Para esse universo, sempre tem uma missão importante. Então, logo depois, Lucas continua, logo depois do anúncio do nascimento do Filho do Homem, vamos ver lá, Lucas capítulo 1, 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu e ela disse: alegre-se, jovem agraciada, o Senhor está com você. Muito perturbada com essas palavras, Maria tentava imaginar o que o anjo quis dizer, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque Deus resolveu abençoá-la maravilhosamente. Muito em breve você ficará grávida e dará luz a um menino, e ele dará o nome de Jesus. Ele será muito importante e será chamado o Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre o povo de Jacó para sempre, e o seu reino nunca acabará. Maria então pergunta ao anjo: como posso eu ter um filho sendo virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso a criança que vai nascer de você será chamado Santo e Filho de Deus. E além disso, há 6 meses sua prima Isabel, aquela que diziam que era estéril, ficou grávida em sua avançada idade. Sim, porque para Deus nada é impossível. Então, logo depois, Lucas então vai narrar a história então do nascimento do Filho de Deus. Então, no 6º mês após o aparecimento de Gabriel, né, o anjo Gabriel, o anjo mensageiro para Zacarias, e depois que Isabel fica grávida, Gabriel então aparece dessa vez a uma virgem chamada Maria, que morava então em Nazaré, no distrito da Galileia. Era uma noiva de um homem chamado José, também da linhagem de Davi, que herdou os direitos legais, né, do trono de Davi, mesmo sendo carpinteiro. O anjo se dirige a Maria, né? Maria quer dizer a favorecida, né? Também tem esse significado. Alguém a quem o Senhor está visitando com um privilégio especial. E como nós podemos então trazer 2 coisas importantes que eu acho a gente falar a respeito de Maria, que nós precisamos lembrar. Então, ela foi a favorecida. Mas é importante lembrar que aqui há uma distorção, às vezes, da palavra, e por isso nós precisamos entender. Então, aqui, o anjo não adorou Maria ou orou a ela. Ele simplesmente a saudou. Ok? Primeira coisa importante nós guardarmos. Ele não disse que ela estava cheia de graça, mas que era muito favorecida. Ela então ficou perturbada, mas o anjo acalmou ela, né, os seus temores, e disse-lhe que Deus a estava escolhendo para ser a mãe do Messias tão esperado.
Então, essas verdades contidas no anúncio sobre o Messias eram, primeiro, então vamos ver o anúncio que o anjo, mensageiro, Gabriel, falou para mim. Primeiro, que você conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria perguntou, mas como isso pode acontecer? E ele diz, seria um milagre do Espírito Santo, e ele descerá sobre ela, e o poder do Altíssimo a envolverá. Por isso, ele será santo que há de nascer e será chamado Filho de Deus. O anjo também, dá outra notícia que ele já tinha dado para Zacarias. Olha, a sua prima Isabel também está no 6º mês de gravidez. Esse milagre que foi que deu o quê? Fé e confiança para Maria. Olha, se a minha prima, que já deve ter, não sei quantos anos ela tinha, se ela ficou grávida, já está no 6º mês de gravidez, então eu acredito que isso, olha só, gente, tudo isso, porque se alguém chegar lá, mesmo anjo chega e anuncia isso, o temor dela, será mesmo que isso aí, não? Mas quando... do testemunho dele falar, olha, sua prima lá, para que você saiba, já está no 6º mês. Então ela pensou, se fez um milagre na minha prima, que devia ter quase 100 anos, como que não vai ser verdade isso que ele está me falando, né? Então, aí ela fica mais tranquila com isso. Esse milagre tranquilizou Maria, mostrando que para Deus não haveria, então, impossíveis em todas as suas promessas. Em graciosa submissão, foi nesse momento, então, que Maria, em graciosa submissão, se entregou ao Senhor para o cumprimento dos seus maravilhosos propósitos. Logo depois nós temos um outro assunto importante. Maria foi visitar o quê? Isabel. Ai, gente, eu amo isso. Essa parte também eu amo. Vamos lá. Capítulo 1, versículos 39 a 45. 39 a 45. Daí, Lucas vai então para esta parte da visita. E essa parte é muito importante também, 39 a 45 diz assim: uns poucos dias mais tarde, Maria foi às pressas à região montanhosa da Judéia, ao lugar onde Zacarias morava, e saudou Isabel. Olha isso. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança de Isabel agitou-se dentro dela. E Isabel ficou o quê? Cheia do Espírito Santo. Isabel deu um grito de alegria e exclamou: você é abençoada por Deus entre as outras mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Que grande honra foi esta que a mãe do meu Senhor me visite. Olha, irmãs, quem revelou isso para ela? O Espírito Santo. Ela ficou cheia do Espírito Santo, porque o seu filho dentro do ventre já era, certo? E então ela fala exatamente, sem Maria falar, olha, um anjo apareceu, falou que eu vou dar a luz ao Salvador do mundo. Maria não falou nada. Quando ela chegou, a saudação dela já foi um cântico de vitória, de que ela realmente foi favorecida por Deus. Então, olha só. Então, ela fala, você é abençoada por Deus entre as outras mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Que grande honra é esta que a mãe do meu Senhor me visite. Quando você entrou e me saudou, o momento em que eu ouvi a sua voz, de alegria, o meu bebê moveu-se dentro do meu ventre. Você creu que Deus faria o que disse, por isso que ele deu-lhe essa maravilhosa bênção. Olha só, você creu, Por isso você recebeu essa bênção. E aqui então nós temos os cânticos, que são
5 cânticos no livro de Lucas, né? O cântico de Zacarias, o cântico de Isabel, o cântico de Maria e o cântico dos pastores, acho que é pastores, né? Então, nós temos esta parte para a gente entender. Então, dos anjos, né? Então, logo que Isabel ouviu a voz de Maria, a criança estremeceu. Eu tenho até um desenho, né, que eu fiz no meu Bible Journal, que quando Maria encontra com Isabel, você vê os 2 bebês, tem assim a foto, né, do ventre delas, e daí na barriga ali, né? Aí você vê o bebê de Isabel prostrado diante do bebê de Maria, nesse momento. Eu acho a imagem mais linda. Aquele bebezinho assim, prostrado, o João, né? O bebezinho no ventre de Isabel, e sabendo, né? Olha, gente, que coisa. São coisas assim que somente alguém, né, que tem uma sensibilidade muito grande para escrever. Porque ele escreve de coisas internas, de coisas que são preciosas, que às vezes os outros livros não tiveram, né? Então vamos lá. Então, uma resposta misteriosa, involuntária do futuro precursor à chegada do futuro Messias. Isabel ficou possuída do Espírito Santo, isto é, importante entender. E ela passou a controlá-la. Quem começou a controlar Isabel? O Espírito Santo. E por isso ela então pôde cantar, né, o seu cântico, falando a respeito daquilo que Deus já tinha feito na vida de Maria e ainda ia fazer através do seu filho. Então, Isabel ficou tão cheia do Espírito Santo que ele passou a guiá-la, e também a sua fala e as suas ações. No capítulo 1, então, são descritas 3 pessoas que foram, então, cheias ou possuídas pelo Espírito Santo. Foi João Batista, que nós vimos aqui no versículo 15, Isabel, aqui no versículo 41, e Zacarias, no versículo 100. Então, são cânticos espirituais, que foi o próprio Espírito Santo que provocou, não foi deles. Então, aqui fala que eles foram cheios do Espírito Santo, e então começaram a cantar cânticos espirituais. Um dos sinais, aqui é importante a gente entender, um dos sinais de uma vida cheia do Espírito Santo era o quê? Falar em salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, como que você sabe que a pessoa estava cheia do Espírito Santo? Quando ela começa a falar, certo? Em salmos, cantar hinos e trazer, então, cânticos espirituais. Vamos ver Efésios 5, 18 e 19? Eu vou chamar a Elaine aqui e nós vamos cantar um deles, desses 3 cânticos que Lucas registrou, cânticos espirituais. Efésios 5, 18 e 19. Então, são cânticos espirituais, né? Quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Esses cânticos são espirituais. Por favor, Elaine, nós vamos cantar um. Acho que nossas irmãs conhecem. Quem gostaria de ler, por favor? E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, aí nós temos exatamente Paulo explicando, né, como que alguém pode estar, qual a característica de alguém cheio do Espírito Santo, né? Então, são com cânticos, com hinos espirituais. Então, ele vai falando exatamente isso, como andar no Espírito, como você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, não é surpresa nós encontrarmos 3 cânticos nesse capítulo e 2 no próximo capítulo. Então, o primeiro cântico espiritual é a saudação de Isabel. Então, ela foi cheia do Espírito Santo e então teve um cântico espiritual.
nós temos o Magnificat, que se chama, né, o Magnífico, que é a exaltação de Maria a Deus, né, por ter recebido esse favor de Deus. Para ela não era uma obrigação, ela estava recebendo um favor de Deus, uma graça de Deus. Está lá em Lucas 1, 46, 56, que nós vamos ler também. Mas nós vamos cantar esse cântico. Eu não sei quantos conhecem. A Elaine pode passar, então, para nós esse momento, Elaine. É o cântico de Maria, né? Diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Se as irmãs não lembrarem, o refrão ele é bem facinho. Ele é santo, santo, santo és Senhor. E aí repete novamente. E ele tem enchido as nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Né? Estamos em meio a uma pandemia e mesmo assim o Senhor continua florescendo nas nossas vidas, né? Mesmo diante das tribulações e das dificuldades. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Então, esse é o cântico, né? Cântico de exaltação de Maria, quando ela recebeu, então, o favor de Deus. Então, são 5 cânticos espirituais gerados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós temos essa saudação de Isabel, nós temos a exaltação de Maria, temos também Zacarias, que foi abençoado, chama-se o cântico Benedictus, porque ele foi o quê? Abençoado. Está em Lucas 1, 68 e 79, que é então a canção espiritual de Zacarias, e Glória in excelsis Dei, que é a glória de Deus nas alturas, então pelos anjos, lá no capítulo 2, 14. Então Maria aqui magnifica o Senhor, exalta o Senhor, e esse cântico de Maria é semelhante ao cântico de Ana, né? 1 Samuel 2, 1 a 10, diz assim, eu vou ler, porque nós já precisamos observar, né, como que o Espírito Santo de Deus, ele gera, né, canções
espirituais. Então Ana fez a seguinte oração: quanto me alegro no Senhor quando a força, a bênção Ele me tem dado. Agora tenho uma resposta para os meus inimigos, porque me alegro na sua salvação. Ninguém é tão santo quanto o Senhor, e não há outro Deus além do Senhor, e não há rocha alguma como nosso Deus. Deixem de falar tão orgulhosamente, não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, pois o Senhor é um Deus sábio, e Ele julgará as suas ações. O arco dos fortes foi quebrado, os que eram fracos agora são fortes, e os que tinham muito agora passam fome, e os que passavam fome agora têm alimento. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e aquela que tinha muitos filhos agora não tem mais, pois o Senhor tira a vida e dá, Ele faz descer a sepultura e Ele dela faz retornar. O Senhor faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. A uns Ele humilha, outros Ele exalta. Do pó Ele levanta o necessitado. Sim, de uma morte de cinzas Ele exalta o pobre. E trata como príncipe e o faz sentar num lugar de honra. Porque toda a terra é do Senhor e Ele é que põe em ordem o mundo. O Senhor protegerá os homens piedosos, porém os maus serão silenciados na escuridão, pois ninguém será vitorioso pela sua própria força. Os que lutam contra o Senhor serão humilhados, pois o Senhor troveja contra eles, e Ele julgará até os confins da terra. E Ele dará grande força ao seu rei, e dará grande glória ao seu ungido. Então, essa é o cântico de Ana, que é semelhante, então, ao cântico de Maria. Maria louvou ao Senhor pelo aquilo que Ele tinha feito por ela. Ela falou que todas as gerações seriam o quê? Bem-aventuradas, né? Tudo isso pelo Espírito Santo de Deus. Ela fala de Deus como seu Salvador, desmentindo a ideia de que Maria jamais pecou, né? Porque ela fala, é o meu Salvador. Se ela não tivesse o reconhecimento que ela precisasse de um Salvador, né? Maria pecou, como todas nós pecamos também, certo? Então, em segundo lugar, ela louvou ao Senhor por sua misericórdia, de geração em geração sobre os que o temem. Ela dispersa soberbos, poderosos, e exaltou os humildes e famintos. Por último, ela magnificou o Senhor por sua fidelidade a Israel, em guardar as promessas que ele tinha feito a Abraão e a sua descendência. Depois de permanecer com Isabel cerca de 3 meses, Maria voltou para casa em Nazaré. E ela não era casada ainda. Ela se tornou objeto de suspeita, que ela sofreu, né, de difamação da sua vizinhança. Mas Deus a vindicaria e ela poderia então esperar no Senhor, porque aquilo que ele prometeu iria cumprir, e foi o que se cumpriu. Então essa é o primeiro, os primeiros testemunhos, né, os primeiros relatos do apóstolo Lucas, tão precioso, né, com mensagens tão preciosas, a importância de nós estarmos buscando a Deus, né, termos horários para buscar o favor de Deus, orar, né, ter essa disciplina da oração. Eu tenho três horários que eu busco. Eu gosto de orar às 3 da tarde, às 6 da tarde e à meia-noite. São os meus horários que eu estabeleci para mim buscar a Deus, porque senão a gente se dispersa. Então a gente tem que ter, né, uma disciplina para buscar o favor de Deus. Então a importância, então são princípios importantes. Eles tinham os horários de ir ao templo buscar, né, o horário. Agora é a hora de orar. O sacerdote vai acender o incenso. Vamos buscar o favor de Deus. Ele busca lá e a gente busca aqui também. Então tantas coisas aconteceram, né, nessa busca pela vontade de Deus, pelo favor de Deus. Então, irmãs, semana que vem nós voltamos, né, dando continuidade ao estudo do livro de Lucas. Vamos ficar em pé e vamos orar. Gostaria de pedir para Marilene orar para nós, encerrar esse nosso encontro. Senhor nosso Deus, eu quero primeiramente agradecer ao Senhor por estar aqui, ouvindo a tua palavra, coisas muito importantes para a nossa vida. Louvamos o teu nome, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus onipotente, acima de todos os deuses. Não há outro Deus igual ao Senhor. Muito obrigada pela vida da Carmen, Senhor.
que o Senhor possa estar com ela, dando sempre essa sabedoria vinda do alto dos céus. Eu creio nisso, ó Deus. Creio na tua palavra e obrigada por todas as irmãs que estão aqui presentes, ó Deus. O Senhor sabe de todas as coisas, conhece o coração de todas nós que estamos aqui nesse momento. Que o Senhor possa sondar os nossos corações e ajudar-nos. Eu, pelo menos, particularmente, estou sempre dizendo, preciso muito do Senhor nas minhas orações, ó Deus. Louvado e agradecido seja o teu santo nome, pela tão grande salvação que o Senhor nos deu. Esta é a minha oração em nome do Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, que Deus abençoe e até a nosso próximo encontro no nosso próximo domingo.